Salve, salve, comunidade de tecnologia. Boa noite a todos. Boa noite a você que está aqui a primeira vez aqui no nosso canal. Toda quinta-feira nós temos o White Chat, tá? Na qual a gente convida profissionais excepcionais para compartilhar um pouquinho do seu conhecimento de tecnologia. Boa noite, Marcelo. Como é que tá, meu grande amigo? Boa tarde, porque eu falo do Brasil, né? Eu sei que são 8 horas lá em Lisboa, né? No nosso país irmão. Muito obrigado aí pelo convite, né? Agradeço aí a toda a equipe da IT Recruiter, o Alex, que eu já sigo há muito tempo, sou seu fã, e vamos trocar experiências, né? Aprender e trocar experiências nesse momento aí que o pessoal está se juntando aí aos poucos no nosso evento. Olha, queria agradecer também o pessoal que sempre está conosco aqui toda quinta-feira. Nós temos o White Chat, como eu falei, que a gente entrevista algum profissional de tecnologia. Nós temos também o Como to Portugal, você que está aqui a primeira vez. A gente traz algum profissional, seja ele algum advogado, algum profissional de relocation, que a gente fala sobre questão de vistos, oportunidades em Portugal. E também temos o Webinar Booster, onde a gente dá pequenos treinamentos, como fazer um LinkedIn campeão, como criar um cartão digital, QR Code, como... Enfim, são dicas práticas para o dia a dia, para dar um up lá no seu currículo. Mas sem mais delongas, vamos começar, né? Eu queria apresentar o Marcelo para quem não conhece ele, tá? Ele me falou que me segue há muito tempo, mas eu também sou um fã de carteirinha do Marcelo, também sigo ele, curto algumas coisas que ele posta nas redes sociais, e ele é um profissional gabaritado. Fala um pouquinho do Marcelo aqui para a comunidade, depois eu vou pedir o Marcelo para falar um pouquinho, né, de si, né? Pode estar validando ou refutando o que eu falar aqui. Bem, Marcelo, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Para mim é importante trazer um pouquinho desse conhecimento seu aqui para a comunidade, uma forma também de incentivar a comunidade, tá? Para quem não conhece o Marcelo, ele tem uma vasta experiência em consultoria de TI, tá? Para grandes verticais como varejo, indústria, telecom, além de atuar com posições de liderança em equipes multidisciplinares, com foco em ERP. Já vamos falar lá, calma. Alex, o que é ERP? Você fala, falamos de Java, falamos aqui de OutSystems, falamos de diversas tecnologias, low-code, no-code, high-code, o que for. O que é ERP? Calma, já tivemos alguns também aqui falando, tá? Tivemos aqui o Marcel, da Nivus, tá? E tivemos outras pessoas, tivemos também aqui, um grande amigo meu, aí mandar um abraço aqui pro Rubi da Casque, trouxemos aqui assuntos sobre CRM e ERP, tá? Bem, o Marcelo também é especialista em planejamento estratégico para otimizar os ambientes críticos, tá? Ele utiliza framework ágeis, Scrum, Kanban, entre outros, para poder garantir a eficiência e entrega dos resultados de projetos complexos. Mais uma vez, seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Alex. Obrigado. Eu vou me apresentar rápido, sem delongas também, para que a gente possa evoluir no tema principal, tá? Tenho aí mais ou menos 25 anos na área, né? Tive a oportunidade de migrar aqui da Baixada Santista, né? Eu sou de Santos, aqui uma horinha de São Paulo. Fui para São Paulo em 99 e de lá para cá tenho atuado em várias posições, desde das mais técnicas, né? Colocando a mão no código mesmo, né? Desenvolvedor, passei por todas as áreas, analista de negócios, QA e gerente de projeto, e também como arquiteto, né? De soluções e integrações, e muitas delas no ambiente ERP. Maravilha, maravilha. Olha, para vocês que são acostumados a me ver aqui toda quinta-feira, tá sentindo falta de alguém, não tá? Quem pode escrever no chat aí? Alguém pode escrever que tá sentindo falta de alguém aqui no nosso IT chat? Quem tiver ao vivo aí poder dizer que tá sentindo falta de quem aqui? Tô sozinho, normalmente eu não fico só, tá? Normalmente são duas pessoas. Quem é a segunda pessoa que pode comentar aí? Olha, enquanto o pessoal ainda está a comentar, não vou perder muito tempo aqui, não. Toda quinta-feira sempre está aqui ou eu ou a Rosane e o Vitor, ou eu e o Vitor. Sempre um dos nós três. Olha, a Isabela escreveu, Rosane, muito bom.
A Eliane escreveu Vitor. O Ian tem que ser santista. Então, o Marcel, olha, gostei. O Marcel era para estar aqui também, tá? Quem sabe numa próxima, o Marcel vai estar aqui. Para quem não conhece o Marcel, ele é o cofundador, junto com a Rosane, da Nivus, uma empresa especializada em RP e CRM. Ó, a Karina falou aí, se puder o nosso engagement manager colocar aí, ó, o pessoal comentando aí, ó, a Isabela, a Karina, a Eliane comentando aí, ó. Muito bom, muito obrigado. A Rosane aqui, estou aqui nos bastidores. Olha, eu vou justificar porque que a Rosane não está aqui, tá? A Rosane não está aqui porque ela, junto com o Vitor e outras partes da equipe, estão indo para Dubai, para um evento lá de tecnologia, tá? Então, por isso que ela não está aqui nessa live. Estou aqui sozinho, né? Representando todo o time, né? Mas boa viagem aí, tá, Rô, para todos vocês e que possa trazer bastante contrato aí para gente e possamos contratar muitas pessoas, tá? Esse é o nosso objetivo, tá? Do grupo da IT Recruta, que é o TRTech, junto com a Nivus e a IT Recruta, é trazer o máximo de pessoas, né, para Portugal, para Espanha, para Bélgica, para Canadá, ou diversos lugares que temos vagas abertas, tá? Esse é o nosso objetivo. Eu já tomei muito café em Porto, em Lisboa, até aqui em Castelo Branco, já tomei diversos cafés, porque normalmente eu faço o seguinte, olha, eu indico muitas pessoas, incentivo vir para cá, não cobro nada por isso, só cobro uma coisa, Marcelo. Sabe o que é? Um cafezinho para comemorar a contratação da pessoa. Já tomei muitos cafés e sempre estou a divulgar aqui no LinkedIn. Algumas pessoas, outras são mais tímidas, pedem para não compartilhar. Mas vamos começar agora, que o interessa. Já passamos aqui 10 minutinhos desse tempo e o pessoal está curioso para saber um pouco sobre RP. Pronto, Marcelo. Marcelo, explica para a gente. Como diz Rosane, vamos falar do começo, tá? Do começo. Eu estou tentando fazer alta performance aqui igual ao Vitor, né? Não sei se eu sou tão expert como ele, tá? Mas pronto, estou a me esforçar. Também estou um pouco feliz aqui, porque hoje é meu primeiro dia como colaborador efetivo do grupo da IT Recruta, tá? Até ontem eu era funcionário de outra empresa, uma multinacional aqui de Portugal. Recebi um convite para trabalhar com a equipe e hoje inicio oficialmente aqui como colaborador da equipe, tá? Mas, como diz Rosane, explique brevemente para a gente quais são os conceitos de RP, tá? O que significa RP, essa sigla, tá? E traga para a gente como é que você enxerga o RP nos últimos anos. São algumas perguntas em uma só. Como é que você enxerga o RP nesses últimos anos com essa adoção de diversas tecnologias, frameworks digitais? Legal, excelente pergunta. O RP, traduzindo, né, uma sigla em inglês, né, Enterprise Resource Planning. Né, basicamente, o RP, né, para quem já ouviu falar, mas não teve oportunidade de trabalhar, até porque o RP costumam ser sistemas embarcados de alto custo, né? Esses RPs são um exemplo mais prático, seriam vários sistemas, né, em um só, tá? Como se fosse um pacote de funcionalidades para que uma empresa, né, possa seguir com as suas atividades operacionais. Então, toda empresa, né, hoje, ela tem a parte contábil, ela tem a parte fiscal, de apuração de impostos, ela tem a sua parte de cadastros de clientes, de produtos, recepção e emissão de notas fiscais. Então, são vários sistemas e várias áreas da companhia que têm a sua determinada expertise, tá? E tudo isso, no final, para uma operação eficaz, eu tenho que ter uma determinada integração de vários níveis e para que eu consiga ter uma qualidade de entrega ao meu cliente final. E quando eu falo o cliente final não é só quem compra, quem vende, mas sim os clientes internos, que são os usuários do RP. Então, o RP, hoje, ele está mais enraizado em grandes companhias.
costuma, pelo seu porte, né, termos players de mercado mundial, como Oracle, como SAP, aqui representando o mercado nacional, como a nossa TOTUS, que é uma empresa líder nesse segmento há anos, né? Antigamente nós conhecíamos por MicroSiga, o sistema, né? Então, basicamente é isso. Antigamente, né? Quem tem muito tempo de mercado na área, nós tínhamos várias aplicações segmentadas para cada área. Então, tinha uma determinada equipe de TI que desenvolvia a parte contábil, a parte fiscal, a parte de cadastros, e aí não era integrado, eu não tinha integração. Então, isso gerava erros operacionais, delay operacional, falta ou apuração de impostos a mais do que devido. Então, eu ia fazer uma apuração de débito e crédito de CMS, eu pagava mais do que eu deveria pagar, depois eu tinha que entrar com o processo para recuperar esse ICMS. E quando a gente está falando de um RP, nós estamos falando de cifras milionárias, né? A nível de obrigações fiscais. Então, o RP é um sistema que integra a cadeia, né, operacional de uma companhia de médio para grande porte. Tá? Eu não estou colocando aqui nessa discussão empresas menores. Por quê? Porque nem sempre empresas de small size eu tenho necessidade de um RP. Existem aplicativos de prateleira, que nós chamamos, que emitem notas fiscais, que fazem apuração de impostos, que têm integrações, mas não necessariamente o custo e a necessidade de manter uma equipe própria ou um vendor, ou um parceiro, um integrador de RP. Então, quando você tem um RP, você muitas vezes não tem uma equipe própria, porque a equipe de IT é do próprio provedor, a empresa que criou o sistema RP. E quando você quer integrar uma funcionalidade que não é construída pela empresa do RP, você tem que mandar ou receber uma informação para um outro sistema que você vai usar, de apuração fiscal, por exemplo, um MasterSAF, né? Você tem que contratar uma empresa, né, terceira, especializada nesse tipo de integração, para que essa empresa construa essa ponte, essa comunicação entre o sistema RP e o sistema que vai enviar ou receber essa informação. E isso não é barato. Então, o RP, ele precisa, né, ele é um RP, ele é um sistema, um conjunto de pequenos pacotes que tem a sua determinada expertise em uma área operacional distinta da empresa, que eles têm essa integração entre todas as áreas, tá? De forma nativa. Então, ele tem uma base de dados única, ele tem as APIs, as comunicações entre essas áreas operacionais também de forma nativa, e que, se você não precisar de nenhuma customização ou uma localização do país em questão, você consegue utilizar de ponta a ponta todas as funcionalidades, ligando ou desligando o que você precisa. Ou seja, é totalmente customizável o sistema RP. E eu não estou falando de customização de o que eu vou usar ou não. Eu estou falando, inclusive, de perfis de usuários distintos. Então, um RP eu posso ter um perfil de administrador, um perfil de estoquista, um perfil da parte financeira, a parte contábil, a parte de precificação
da cadeia de preços de um determinado produto ou serviço que você vai trabalhar. É amplo, Alex. Quando a gente fala de RP, por mais que a gente tente resumir ou dar uma definição simples, ele por si só já é complexo por natureza. Olha, eu queria deixar pedir para colocar. Tem duas perguntas que o William fez, tá? Uma eu queria responder, o Marcelo me corrige se eu estiver errado, a outra o Marcelo responde. Olha, QRP tem seu núcleo, seu core desenvolvido em Java, tá? Nós temos aí, pelo que eu sei, o próprio SAPA, tá? Forhana, ele utiliza vários módulos e a grande maioria em Java. Nós temos o Odoo também, tá? Que ele utiliza, e se eu não me engano, nós temos aquele lá da Oracle, acho que é Suite, se eu não me engano o nome, tá? Acho que é Oracle Suite, Oracle NetSuite, tá? Oracle NetSuite, tá? O Java tem sido a base de muitos RP. Mas vamos lá, Marcelo, se puder complementar essa resposta, essa pergunta aí do William. Olha, eu trabalhei alguns anos atrás, inclusive num projeto da Claro Nextel, onde era o RP, era o Oracle EBS, que hoje está sendo aos poucos substituído pelo Oracle Cloud, né? A versão Cloud. O Oracle EBS era client-server, né? Tinha a parte de login, feita ainda com executáveis máquina a máquina, né? E nós tínhamos parte, né, do desenvolvimento do Oracle em Oracle Forms, né, que é a parte de formulários e parte de input de dados. É como se fosse uma ideia que você realmente desenha, drag and drop, como se fosse um .NET, e a gente chama de Oracle Forms, né? Existe no mercado, tem ainda demanda para isso, apesar de estar sendo migrado para a cloud. E a base de dados, obviamente, Oracle, é Oracle. E alguns componentes dentro da base de dados Oracle, ela aceita código nativo Java, tá? Então, na parte de back-end, nós tínhamos, sim, Java nativo, se a empresa já tinha uma equipe que tinha esse know-how nessa linguagem, né, Java, já ganhava bastante velocidade, não para alterar os pacotes, né, as packages do Oracle em Java, porque era um proprietário e você não conseguia mudar. Você teria que abrir um chamado global, ser atendido via SLA acordado junto com o teu contrato, mas tinha como criar funcionalidades novas usando o Oracle, o Java, dentro do banco de dados, e importando isso e depois compilando e aí integrando com o código nativo e com as customizações. Não sei se ficou claro, William. Qualquer coisa você me pergunta aqui que a gente está atento ao chat. Tem uma segunda pergunta do William, puder colocar. Marcelo, os requisitos no RP são de manutenção constante a mudanças? Então, William, isso aí é um desafio, né? Porque assim, quando você tem... isso tudo depende de como você contratou o RP junto à empresa detentora, né, do seu desenvolvimento. Então, você pode criar funcionalidades novas, né? Desde que não seja o core do RP. Então, todo RP tem um core, né? É o coração, é o centro. E na maioria das vezes, esse core, ele não mexe, porque ele é como se fosse, fazer uma analogia, o sistema operacional, né, das funcionalidades básicas do RP. Esse, não sendo o core, ou você tem essa manutenção, né? E essa manutenção por uma RFP, ele tem que passar pelo crivo, né, do time dono do RP. Eu estou falando assim, o SAP, ou a própria Oracle, enfim. E muitas dessas funcionalidades novas, né, que
podem vir a serem agregadas ao próprio produto como produto nativo e oferecido para os outros clientes. Então, nasceu uma necessidade de um cliente, gerou-se uma manutenção, e quando eu falo manutenção, não é só bug ou melhoria de performance, a manutenção, tá? Eu posso ter uma manutenção de um RP por uma obrigação fiscal. Então, eu tenho que dar uma manutenção, porque uma determinada lei de localização de um tributo, um ICMS do Brasil que mudou, ou o próprio IVA, que nós teremos aí no futuro, um imposto de valor agregado único no Brasil, como já tem na Europa, e isso vai demandar uma manutenção. E essa manutenção ou pode ser o cliente, vir do cliente com uma necessidade de localização, ou, nesse caso do IVA, o próprio dono do RP vai ter que fazer isso, porque ela não consegue comercializar uma aferição de impostos, sendo que a lei mudou e o ICMS não está mais em vigência, e agora o tributo é outro, é o IVA. E aí todos os clientes do Brasil vão receber uma atualização automaticamente sem custo, com uma janela de implantação, com POPs, com muitas empresas grandes que emitem muitas notas fiscais, são convidadas por esses RPs para fazerem parte desse piloto de implantação, ou seja, desenvolver e testar essa nova feature conjuntamente, tá? Então, isso é uma manutenção legal, que nós chamamos. É uma manutenção que o dono do RP tem que fazer sem custo, tá? Porque senão ele não está em compliance para comercializar isso no mercado que ele está localizado, no Brasil. E a manutenção, quando você está falando, talvez seja uma manutenção de um bug ou alguma questão de performance, enfim. Essa manutenção, se não for core, se for uma customização, vai ser feito pelo integrador. Nós costumamos chamar de integrador as empresas que têm expertise naquele RP, tanto na parte da linguagem, né, que o RP ele está baseado, tá? Então, vamos falar de SAP. SAP, nós temos a linguagem ABAP, tá? Então, o ABAP, se você é um integrador, por exemplo, Deloitte, a própria Capgemini, Cognizant, Wipro, várias empresas desse porte, existem experts na linguagem de um conjunto de RPs, de mercado. E você pode contratar essas empresas, fazer um contrato à parte para que ela faça uma manutenção para você, desde que não seja core. E aí, essas mudanças, elas podem ser uma implantação de uma customização que uma determinada empresa fez e deu um bug, ela não está 100% de acordo com as expectativas que o PO pediu, que os stakeholders, os sponsors do projeto pediram, ela não atende. Ela pode não atender por performance, pode não atender porque uma lei, quando ela foi implantada, mudou, e leis são constantes, inclusive no nosso mercado brasileiro é o que mais muda. Ela não atende porque foi mal interpretado e, quando implantado, não era aquilo que o cliente queria. Então, foi um erro de todo mundo, erro de comunicação, erro de implantação, erro do backlog. E a gente está falando um pouquinho também, né, Alex, do Agile. Isso pode acontecer, tá? E aí, erros em sistema acontecem. O que a gente tem que ter, e o nome da própria metodologia Agile, né, prévia, é que o quanto antes a gente detectar o erro, o problema não é errar. O problema é a gente tomar frente ao erro e fazer um rollback, corrigir, implantar o que precisa ser feito sem delongas, sem demora, de forma ágil. O errar errar no momento certo, faz parte, mas a gente tem que corrigir o quanto antes e implantar e atingir a expectativa que o cliente aí dessa sprint ou dessa customização ou dessa manutenção legal necessita. Ok, Marcos? Olha, a malta aqui está interagindo, muita pergunta aqui, tá? O pessoal começou a perguntar, interagir. Tem uma pergunta que o Júlio fez, que eu digo que é aquela pergunta que é uma consultoria
ao vivo, tá? Pergunta muito difícil, que vai ser uma resposta de consultoria. Ele fala: Marcelo, quais os segredos quando um gestor pretende implantar um sistema ERP? Sempre seguir o lema: 80% de planejamento e 20% de implantação, grosso modo, é Pareto, né? Você concorda? Pode compartilhar algumas experiências, no caso, boas ou ruins, nesse sentido? Nossa, já é a segunda Marcela, né? O Marcela, eu acho que é de Angola. Bom, perdão, é o Júlio, tá? Estou confundindo aqui. Desculpe meu lapso. Júlio, excelente pergunta, tá? Essa sua pergunta, ela não tem, assim, uma regra, tá? Apesar de que matemática, não, a gente, ela não erra, né? Os projetos que eu participei ao longo desses anos foram muito dinâmicos, né? Então, eles começam com um determinado planejamento e, ao longo do tempo, eles têm diríamos, uma mutação, né? E por quê? Porque muitas das vezes, Júlio, o próprio cliente, ele não sabe o que ele quer, então ele dá um kickstart de um planejamento, um kickoff, ele sai bem desenhado, com os riscos, to be, com todos os riscos mitigados. Só que aí, ao longo do tempo, a gente descobre, entendendo o cliente, o próprio cliente passando mais informação, mais insumos, mais detalhamento e riqueza do que ele precisa, que esse percentual ele tende a se mudar. Tá? E aí cabe ao time, né, ter o jogo de cintura, né, para se adequar àquela nova realidade, aquele novo percentual, né? Porque não adianta mais a gente seguir aquilo que foi pedido, porque a gente vai pegar no modelo, por exemplo, Waterfall, né, o modelo PMI, que a gente seguia há alguns anos, a gente fazia o quê? A gente pegava, escrevia meio que na pedra o que o cliente, né, e o que o contrato dizia, e quando a gente entregava depois de um ano, porque não era modelo ágil, o cliente, aquela realidade já não era mais. O mercado mudou, a necessidade do cliente mudou, os concorrentes, os players mudaram e já têm funcionalidades, já estão acima do que a gente está entregando. Então, eu entendo hoje que o modelo ágil de sprints, de conversar com o cliente, fazer design thinking, ou seja, a gente fazer design sprints, a gente conversar com o cliente durante o desenvolvimento. E quando eu falo desenvolvimento, não é código, tá? É o desenvolvimento do produto, é o desenvolvimento da funcionalidade, das histórias. Tudo isso a gente tem que co-criar e esse número tende a mudar. Dinamicamente, esse 80-20 ele tende a mudar nas experiências que eu tive ao longo dos anos. E isso tem que ter um contrato flexível, não um contrato que tenha altas multas mediante a um erro até de comunicação e do que o cliente exteriorizou num determinado momento que ele queria, e depois, conversando, a gente vai ter que adequar e esse percentual vai mudar. Tá? Olha, eu gostei muito. Flexibilidade. A gente tem que ter flexibilidade para que a gente consiga atender o cliente. Gostei muito dessa sua explanação, tá? Para quem não é da área de TI ou quem está entrando agora, desenvolvimento de software, né? O life cycle, todo ciclo de vida de desenvolvimento, você pode desenvolver de forma iterativa e incremental, você pode utilizar metodologias como Scrum, Kanban, Shift Left, XP, entre outros, ou preditivo, que temos o V-Shape e o Waterfall, né? Que é cascata, né? E é a área que eu gosto muito, né? Dá para ver aqui, né? Certificação PMP, do PMI, ITIL, PSM1, Scrum, PSPO. Então, é algo que eu gosto muito, tá? Vitor, olha, Vitor é o nosso Community Manager. Pode falar. Um desses aqui na minha parede. Vitor, olha, vamos dar depois um treinamento no Webinar Bus aí, tá? De Scrum aí, tá? Pode anotar aí para a gente trazer aqui numa quinta-feira aqui, dar um pequeno review para Malta. Isso é importante o que o Marcelo falou, porque antigamente no modelo, o Waterfall, se planejava
né? Ia lá a parte de planejamento, né? Depois da parte de design, depois, né, de desenvolvimento, codificação, versionamento e teste, por último entrega. Ia aquela cascata mesmo, né? Como uma cachoeira. Só que com os incrementais e iterativos, você tem a iteração, entrega um pequeno pacote que é o incremento. Interação, que é um curto, um life cycle curto, ou seja, que sprint de 15 dias, sei lá, 8 dias, se for um design sprint, né? Ou de 30 dias, depende do modelo que. Ou seja, por quê? Porque as coisas mudam muito rapidamente, né? Ou seja, eu vou desenvolver um RP. Vai demorar um ano para desenvolver. Só que aí o Brasil lá saiu o SMS, tá, entrou o IVA. Acabou. Tudo que eu desenvolvi um ano não serve mais, nada jogado fora e tem que fazer desenvolvimento novo. Agora, se eu entrego pequenos pacotes, eu vou entregar um pacote de algo, de um login, pacote de um banco de base de dados, banco de dados, pacote disso, daquilo. Quando chegar na parte de tributação, quando mudar a lei, opa, isso aqui, né? Ou seja, eu consigo a tempo fazer esses ajustes. Muito bom. A pergunta do Júlio e a sua resposta, por isso que eu falei, é pergunta para consultoria, tá? Sem ganhar milhões, tá? Você está dando consultoria gratuita aqui sem a gente pagar. Por isso que a gente gosta, a gente traz especialista na área realmente para poder motivar a malta, a comunidade de TI realmente brilhar. E outra coisa aqui, desculpa interromper, Marcelo, tá? Pessoal, a Nivus tem muita vaga de ERP e CRM, tá? Aqui em Portugal e outros países da Europa, muitas vagas abertas. Segue o Marcelo sempre dá dicas, tá? Marcelo Ramos, e temos o nosso Marcelo também, que é o cofundador da Nivus. Segue ambos aí. Se você é um profissional sênior ou pleno aí de seus 4 anos, manda mensagem para o Marcelo, manda para mim que indico vocês para vaga. Se é um júnior, pode conversar com a gente aí que a gente dá os caminhos para estudar, ou conversa com o Marcelo Freitas, que ele, como profissional aí sênior de muitos anos, pode também te dar dicas de como conhecer um pouquinho mais sobre RP, tá? Tem mais alguma pergunta aqui? Deixa eu ver se tem mais perguntas, senão eu vou seguir aqui com minhas perguntas, tá? Quem quiser fazer pergunta, fica à vontade. Eu gosto assim, na verdade eu não, né? O Vitor, nosso community manager, ele gosta quando a comunidade interage e começa a fazer bastante pergunta, tá? Isso é importante. Olha, eu queria fazer uma pergunta para você o seguinte. Eu gosto de falar muito de OKR, KPIs, métricas, tá? Quais são as métricas que eu, como gestor, por exemplo, de uma área, eu preciso medir o sucesso na hora de implementar meu RP? Eu sei que tenho diversos módulos, diversas funcionalidades, mas dê alguns exemplos de métricas que eu posso aplicar no meu negócio. Então, essa pergunta de gestão, tá, pessoal? Assim, eu não vou falar sobre assim, uma OKR, KPI, vou mais falar do que eu senti nessas integrações, né? A maioria das vezes, quando você vai implantar um RP numa empresa, já existe outro RP de mercado ou até um RP que nós chamamos de solução in-house, né? Que são soluções que são criadas pela própria IT da empresa ali, de forma, diríamos assim, muito customizada, né? E que só serve para aquela empresa. Ela como é que eu posso falar? Ela é um ativo, daquela empresa. Tá? Não existe, ela não criou para comercialização e para uso próprio, in-house. Quando vem alguma aplicação, tá? Existe uma certa resistência dos usuários, tá? O que ele já fazia, como é que ele, a partir daquele momento, daquela implantação, faseado ou não, existem vários temores, né? Eu vou perder o emprego, o que eu fazia vai ser substituído agora com um processo automático, integrado, porque o RP ele vem para isso, né? Ele vem para ajudar você tirar a carga manual do operacional para fazer processos automáticos, integrados, existe muito temor. Então, um bom indicativo de sucesso de uma determinada implantação de RP, tá? É o sucesso do teu cliente interno. É a experiência do usuário
muitas vezes o RP ou o sistema XPTO que eu usava antes, eu tinha uma tela, agora eu tenho 5. Eu demorava 1 minuto, agora eu demoro 3. Só que cada usuário, cada área, ele vê só o seu determinado quadrado. Ele está vendo que ele tinha uma tela, uma transição de tela, era rápida, mas ele não enxergava o todo, que para aquela informação que ele gerou naquele pedaço da operação, ia demorar um dia. Existia um um processo que corria de madrugada, esse processo para fazer uma integração com determinadas áreas, esse processo ele não corria, ele ficou parado, alguém esqueceu de executar, a informação não fluía para outra ponta do sistema. Então, tudo isso, ele só consegue, ele tem uma visão míope de quanto e quantos passos, quantos steps ele levava para fazer. Mas ele não enxerga o todo. E o RP vem para arrumar a casa e preencher essa lacuna de integração. Então, às vezes, um RP ele tem que imputar dois, 3 passos a mais, mas o todo, no geral, o sistema está totalmente integrado. Então, a partir do momento que você fez um cadastro de cliente, você colocou um preço, ele já viu o nível de estoque. O nível de estoque está baixo, ele já faz uma ordem de compra. Essa ordem de compra já faz uma integração com o teu portal de fornecedores. O portal de fornecedores tem toda uma precificação, um nível de oferta para aquele produto de determinada sazonalidade. Às vezes é uma Black Friday, às vezes é o Natal. Ele já te dá aquele preço, você já faz a compra, já abastece o estoque. A cadeia de suprimentos e precificação já coloca toda a cadeia de tributos que você tem que colocar para ter um preço a nível de mercado, se for uma empresa de vendas, né, de produtos físicos, né? Starta toda a parte de cadastro de clientes omnichannel. Você pode ter uma loja física, pode ter um portal, pode ter um marketplace, tudo isso de forma integrada. Então, todo esse ganho que às vezes não é plausível e visível facilmente para um usuário de determinada área, ela não tem essa percepção do ganho real que um RP está dando para a operação e o custo final de quem contratou o RP. Tá? E então, o maior desafio é esse, você ter um indicador que o teu usuário final, teu cliente final, que é quem de fato vai navegar, vai operar, tá? Está tendo. Ou seja, para mim, todos os fatores cruciais de sucesso ou insucesso de uma implantação, seja qualquer ERP, o nível de satisfação do usuário, ou seja, é a adesão ao uso do próprio ERP. Se você tem um usuário infeliz, um nível de satisfação ruim, ele pode ser uma abelhinha, tá? Que vai estar espalhando a discórdia entre outros usuários, e uma pessoa que vai ficar 8 horas utilizando um RP, um sistema, e ele não está feliz com o resultado, ele é um grande bloqueador do sucesso de qualquer implantação de RP. Então, esse seria o medidor de sucesso, é o nível de satisfação do seu cliente final, a pessoa que realmente está lá todo dia utilizando a aplicação. A gente poderia dizer com um NPS, né? Olha, só nível de curiosidade aí para o pessoal que não é da área, que tá sendo aí agora, se o Vitor puder colocar aí a resposta que eu coloquei, o que é OKR, o que é KPIs, pensa o seguinte: OKR, a sigla de Objects and Key Results, ele é a metodologia que ela define as metas e se eu conseguir alcançar aquelas metas. Ponto. Já os KPIs, ou indicadores chaves, né, que vem de Key Performance Indicator, ele mede, no caso, ele monitora isso ao longo de um tempo e ele é contínuo. Ou seja, normalmente um OKR você define com os C-levels, stakeholder, precisa alcançar tal coisa, alcançou, ótimo, a gente não alcançou. Os KPIs é para manter, tipo, o meu curso, se meu curso continua em crescimento ou
enfim, tá? Importante, depois pesquise com calma com o Google, a gente pode trazer um treinamento sobre isso, vai ser importantíssimo. Olha, tecnologia não é só eu aprender a mexer em código, não, a gente também tem que ter um pouquinho de noção sobre business, tá? E o ERP, como o próprio nome fala, de Enterprise Resource Planning, né? Vem de empresa, enterprise, de negócios, né? Planejamento de recursos de negócios. Realmente tem que ter não só parte de técnica, mas também entender de negócios, que isso pode levar ao sucesso ou insucesso da empresa. Mas vamos lá, tem mais alguma pergunta aí? Senão eu vou avançar com minhas perguntas, tá? Por enquanto não tem. Quem quiser perguntar aí, eu queria mandar um abraço aí para o meu grande amigo Felipe aí que está aqui. Felipe, a gente vai entrevistar ele, tá? 15 anos de COBOL e ele bodybuild. Então vai ser um tema aí bem interessante. Como é que um programador, um líder técnico consegue conciliar a sua vida com também essa parte de bodybuilding, né? Construção de músculo, né? Isso é bem interessante. Amanhã tem o Mr. Olímpia. Não, é sábado? Ele participa aqui de eventos aqui em Portugal. Ele já ganhou alguns, então estou bem ansioso por esse evento, tá? Mandar um abraço aí também para o Hugo Peixe, que está aqui. Mandar um abraço para o Carlos, para o Stênio também, desenvolvedor de Office System. Muita gente aí que mandando um abraço aqui para mim no privado. Escreve aqui, não fica tímido não. Manda um alô aqui no chat, tá? Vou fazer uma pergunta aqui para você que eu anotei aqui que eu queria perguntar. É o seguinte, em termos de integração, a gente fala muito sobre integração RP, porque como são vários módulos, tem diversas empresas, diversos negócios. A pergunta é o seguinte, em termos de integração, quais são os principais desafios para eu poder unificar, por exemplo, um RP dentro da empresa? Eu sei que tem diversas plataformas hoje que se utiliza, desde Salesforce, ServiceNow, SAP, MuleSoft, que foi comprado agora, se não me engano, pela Salesforce. Temos diversas, né? A gente pode citar diversas plataformas aqui, mas eu queria saber essa parte de integração, tá? Esse é um ponto, e eu queria, dentro da mesma pergunta, complementar uma segunda pergunta. Tipo, como é que as metodologias ágeis, você já explicou para a gente sobre o Scrum, mas eu queria saber o impacto dessa integração e também saber como é que essas metodologias ágeis elas podem contribuir, né, na implantação ou na integração. Por isso que eu preferi fazer essas duas perguntas. Como é que a metodologia ágil, por exemplo, Scrum, ou o que for, pode contribuir para essa implantação de forma eficaz, tá? E a parte de integração também. Legal, acho que essa aí é que eu mais gosto, né? A parte de integração que eu me especializei mais. Bom, toda empresa grande, né? Por mais que tenha RP, eu já trabalhei em Pão de Açúcar, várias empresas, Leroy, e assim, quando você vai lá fazer um mapeamento do que, aonde nasce a informação, da onde ela vem, aonde que ela vai, quais são as pessoas e equipes que são consumidoras e são os provedores dessas informações, eu tenho que fazer um mapeamento, né? A gente costuma fazer o as-is, fazer os BPMs, né? Os workflows, né? As lines, as pools, para saber aonde qual é a área da empresa e aonde navega até chegar onde que tem que chegar. Então, assim, tentar entender. Quando você vai para uma empresa desse nível, estão muitas áreas, muitas pessoas, muito desencontro de informação. Então, você tem que ter um assessment, você tem que chegar e realmente fazer workshops de entendimento para que você não desenhe a parte de arquitetura, de integração, de forma equivocada, tá? Então, o primeiro desafio é entender como que está hoje, tá? E depois entender como que deve ser. Basicamente, a informação nasce aqui, ela é lida, existe uma transformação ou não, tá? E depois ela chega na outra ponta da mesma maneira ou um nível de qualidade igual ou superior na outra, tá?
Então, ela nasce com um conjunto de informações, ela chega, né, como se fosse um pacote de informações. Então, existem várias empresas, como o próprio Alex falou, né, Microsoft e vários APIs e barramentos de integração, tá, que fazem isso de forma automática ou mais simplificada, sempre tendo uma área de TI, uma expertise naquela tool, naquela ferramenta, tá, para fazer a coisa acontecer, tá? Mas existem contratos, né? Quando você está falando de integração, existem contratos, tanto de quem está mandando como de quem recebe a informação. E aí, esses contratos, nós temos que saber da onde nasce a informação e para onde vai, porque sendo integrações, nós estamos, às vezes, falando de sistemas de empresas diferentes e bases de dados diferentes, e eu tenho formatos diferentes. Então, eu tenho que saber mapear, né, qual é o formato daquela informação e para onde ele vai, para que eu faça a devida adequação. Então, eu trabalhei em muitas integrações onde nós tínhamos que trabalhar com essa transformação. O que eu preciso, o que eu não preciso, descartar aquela porção do dado que não tem serventia para onde essa informação está indo, o target, né, para onde que ela está indo, né, e aí fazer essa adequação para que chegue exatamente sem nenhum tipo de ônus, de erro no sistema destino, com a qualidade que eu preciso. E nesse envio, nessa extração e envio, eu tenho que fazer travas, né? A informação ela está incompleta, a informação ela está com um nível de qualidade não aceitável para o sistema target. Então, o desafio é fazer esse as-is, fazer esse to-be, tá? Conversando com todas as áreas da empresa nesses workshops para entender quem recebe a informação, quem manipula, para que chegue do outro lado uma qualidade esperada, tá? E, como eu falei, existem empresas que fazem esse tipo de trabalho, que têm ferramentas que fazem essa integração de forma programada. E quando eu falo programada, pode ser em tempo real, online, pode ser schedulada, né? Existem vários processos que correm de madrugada, porque eu não posso concorrer pelo alto volume de dados, eu não posso concorrer no mesmo banco de dados, extraindo informações, por exemplo, fazer uma integração para mandar para um data lake, ou até um repositório de dados maior, um data mesh. Eu não posso fazer isso porque eu vou estar contribuindo com uma má performance na base de dados durante a operação da empresa. Então, eu tenho que fazer em janelas programadas, onde o pico, né, seja o mais baixo, a latência de uso da base de dados seja a menor possível. Então, a gente tem que levar em conta também toda essa parte, a periodicidade, quando eu rodo, se é semanal, se é uma vez por dia, se é durante o dia, tem ônus a operação, se eu não vou degradar a base de dados com extração concorrentemente com a operação, se eu vou ter que fazer D+1, D+2, D+3, e aí essas integrações, elas podem ou não serem feitas pela própria equipe de TI do RP, via chamado, via novos contratos, né? Porque isso não está no contrato básico, não costuma estar no contrato que você comprou um RP e comprou o Core, que todo mundo usa. Você e eu compramos hoje, nós temos direitos, os mesmos direitos de uso do Core do SAP, do Core do Oracle NetSuite. A partir do momento que você quer fazer uma integração, você tem que fazer uma customização. Tá? Você tem que extrair o dado, ou você pode chamar um integrador, uma empresa que tem profissionais para isso, e aí, por exemplo, né, uma empresa que trabalha
com profissionais que conhecem a linguagem por debaixo do ERP, eles podem criar aquela customização e te atender, ou você pode contratar diretamente a empresa detentora dos direitos do ERP para esse fim, tá? Então, não sei se ficou claro, Alex, a minha explanação, mas também é muito amplo, né? Você pode usar ou não o modelo ágil, tá? Desde que você tenha implantado esse framework na tua empresa, ou a empresa que o integrador que vai fazer essa integração tenha isso como core da equipe de TI deles, porque a gente tem várias metodologias de gerenciamento de projeto, de ciclo de vida das aplicações. Então, a partir do momento que você contrata, você está assumindo, né, e confiando que aquele integrador, né, vai utilizar as melhores práticas de mercado, tá? Se você tem uma equipe sua e que você tem know-how para fazer essa integração que você precisa, aí você pode usar o Ágil, você pode usar o XP, você pode usar um modelo híbrido. Muitas empresas usam o modelo Waterfall e Ágil porque acham que é o melhor caminho, tá? É uma curva de aprendizado mais suave, né? Com o que você já tem e funciona muito bem. Então, assim, não existe uma regra. Cada projeto demanda uma necessidade. Cabe ao consultor que vai trabalhar com o RP vestir a roupagem que melhor se adeque naquele projeto para que eu consiga desenvolver o trabalho que eu fui demandado. Isso chama-se tailoring, né? Vem de costura. Uma coisa que eu sempre defendo e evangelizo é a abordagem híbrida, porque você tem os requisitos já definidos, não faz sentido ágil. Eu vejo muita gente no LinkedIn falando mal do preditivo e colocando ágil como o último pacote do biscoito, ou muita gente falando mal do ágil, que eu tenho visto ultimamente pessoas falando mal, que quando a empresa não consegue aplicar a metodologia, o framework Scrum, né, que é um framework com metodologias ágeis, é simplesmente porque ele não entendeu, não leu o manifesto ágil, não leu o Guia Scrum, ou ele leu, mas o desenvolvimento dele não se aplica a nada ágil. Um simples waterfall serve. Por exemplo, quando eu fiz a migração de uma data center para cloud, então fiz lá o planejamento, fiz a timeline no MS Project, a transferência lá do túnel, né? A migração para a nuvem, tudo definido, acabou. Agora, quando eu fui desenvolver o software, tinha que seguir todo o rito, né? Scrum, com o backlog do produto, as sprints, as plans, as reviews, porque eram requisitos incertos que mudavam o tempo todo. Então, essa abordagem híbrida, eu acho que é o segredo de qualquer empresa. Olha, o nosso tempo já está se esgotando, faltam 13 minutos, ainda tinha um monte de pergunta aqui, mas como a Malta aqui está interagindo muito, eu queria saber se as pessoas têm mais perguntas para fazer, que façam nesse momento, tá? Então, cale-se para a próxima aí, quando o Marcelo voltar. Enquanto o pessoal tá tímido aqui e está vendo se pergunta ou não, queria fazer uma pergunta muito, muito interessante. A gente fala muito ultimamente a gente tem feito algumas lives sobre low code, no code, né? Só falar que o pessoal quer uma coisa, quer outra. No code são plataformas que você basicamente usa muito pouco código, como por exemplo OutSystem. Você faz drag and drop e quando precisa estilizar alguma coisa, entra no código lá e mexe. Por isso, low code, ou seja, baixo código. No code, quando você basicamente não só é drag and drop e não precisa codificar nada, tá? Ou high code, né? Que é quando você faz tudo codificado. Pergunta que eu vou fazer é o seguinte: a que ponto soluções low code ou no code pode facilitar ou prejudicar uma gestão de sistema ERP? Cara, eu acho que só vem a agregar, tá? Só vem a agregar. Assim, tem muitos usuários, você vai nas empresas, tem ERP e o cara ainda está usando a planilha Excel dele, já tem ou o Microsoft VBA,
porque ele estudou, nós costumamos ter usuários de negócio que gostam de se aventurar na área de TI. Então, o cara chega num determinado momento lá profissional dele e ele está lá, ele é um programador, mas ele não é na função. Mas ele consegue codificar para o intuito que ele precisa. Ele vai fazer toda aquela inteligência da planilha automatizada para a necessidade dele. E isso, né, fica muito espalhado, né? Fica muito spread, né? Cada um tem um pedacinho, um fez uma planilha, outro fez um programinha aqui, vários executáveis, né? Nós estamos falando de nuvem, né? E quando você vê, o processo está em vários aplicativos in-house, tá? O uso de no e low code, vamos falar mais desse exemplo que eu dei de no code, tá? Um usuário de negócio, ele já tem todo o know-how da área dele, anos de experiência. Ele consegue materializar aquela experiência rapidamente, colocar no papel aquela expertise dele e fazer isso rodar no MVP, né, rapidamente, porque é uma baixa curva de aprendizado. Ele tem que saber o que é um banco de dados, né, uma tabela, isso ele tem que saber. Ele já vai sair na vantagem. Mas ele não precisa saber codar, não precisa saber um framework, uma IDE, uma linguagem. E ele consegue agregar valor ao negócio criando aquele programa dele, seja na web, seja mobile, seja desktop, usando ferramentas hoje, inclusive muitas ferramentas que têm licença free, que a gente chama de free tier, né? Camada free, ou, né, se for uma empresa grande, ele pode ter aí o apoio da empresa, ter um curso e trabalhar com um OutSystem, que inclusive é player de mercado, é uma empresa de Portugal, inclusive, só que é mais voltado para corporações, porque ela tem um custo mais elevado. Mas sim, eu acredito que só tem a ganhar e não a perder a agregação desse tipo de plataforma a ERP, ou até CRM. E gostei de um detalhe que você falou, tá? Não precisa saber codar, mas tem que ter a noção de tecnologia. Eu falo que tem muitos influencers aqui no LinkedIn, falam, que entrar na área de TI, você não precisa saber codar, não precisa saber tecnologia, pode ser um Product Owner, um Project Manager, um Scrum Master, sem saber tecnologia. Não, você tem que ter pelo menos a noção, pessoal. Você não vai gerir um projeto se você não tiver noção do que está fazendo, tá? Tem que ter noção. Você não necessariamente precisa saber codar, mas tem que ter noção, saber como é que funciona toda a lógica de programação, todo o processo, tá? Olha, vamos deixar a última pergunta aqui para alguém do chat. E justo logo ele, nosso querido Vitor, nosso Engage Manager, vai fazer uma pergunta bem interessante, tá? Aquela pergunta de milhões, que todo mundo gostaria de fazer a pergunta e só ele que fez, tá? Saiu na frente. Olá, eu vou fazer aquela pergunta clássica, justamente isso. Como você vê o futuro da otimização de processos de RP com as IAs, automações, etc. Eu sei que o foco aqui não é CRM, tá? Mas eu falei que hoje, na minha visão, o indicativo forte seria o NPS, seria a satisfação do usuário. Então, eu enxergo, tá? Vou falar um pouquinho de IA. Eu posso criar um modelo hoje, um LLM, tá? ChatGPT, várias versões, fazer a carga dessa base de conhecimento do meu RP dentro desse LLM, tá? Até porque a gente sabe que o LLM não é uma bala de prata, eu tenho que ter um treinamento, eu tenho que ter uma carga efetiva do meu business lá dentro para que o prompt seja o mais assertivo possível. Eu posso colocar todo o meu know-how, por exemplo, eu vou fazer um paralelo aqui. Hoje, quando a gente tem um SAP, nós temos os funcionários, né? Então, cada funcional do SAP tem uma área de conhecimento. Eu posso fazer aí um chatbot utilizando a inteligência artificial por baixo do pano, via um LLM, carregado com dados de todos os módulos mais essenciais de um SAP. Eu posso colocar um FI, CO, eu posso fazer um SD, que é o módulo de vendas, tá? E colocar para que isso seja uma ferramenta de apoio aos usuários. Seja novos usuários, desde o novo, do mais novo, que não tem aí uma expertise no SAP como usuário, como key user, né?
e isso servir como um apoio, um material de apoio dentro da própria organização, de consulta. Então, ele não sabe como é que ele faz um cadastro de produtos, ele não sabe como emite uma nota fiscal, como ele altera uma alíquota de imposto, seja da área dele, e eu posso colocar toda essa base de conhecimento, né, dentro do LLM, criar um chatbot que se integre à operação da empresa e que seja que catapulte, né, que seja um disseminador, uma matriz de conhecimento a mais para que os usuários utilizem de forma correta, né, todo o potencial de um SAP, por exemplo. Hoje, se você realmente quer ser um bom key user, você tem as academias, são, às vezes, investimentos caros, tá? Você pode colocar dentro de um próprio chatbot esse conhecimento que obviamente, ela é uma ferramenta que vai agregar, que vai adicionar valor a uma academia. Uma academia é uma academia, tá? Mas seria uma ideia, por exemplo. E as automações, eu tenho aí Make, eu tenho várias automações, acho que é N8, eu posso fazer eu tenho várias tools de automações que desde que, né, o banco de dados seja open, tá? Que é muito difícil para um RP de mercado, né, player, né, seja aberto ou parcialmente aberto. Eu posso ter automações feitas por essas ferramentas que eu citei como exemplo, via APIs abertas ou até SDKs, né, que a gente chama de kits de desenvolvimento de software. Isso tudo, esses players, eles costumam prover, né, para que facilite as integrações entre ITs diferentes. A IT própria da empresa que comprou e contratou o serviço do RP e também a IT do próprio RP. Então, esses SDKs e essas APIs, elas costumam existir, e aí tem toda a documentação, e aí você consegue automatizar processos, né, usando elas mesmas ou as ferramentas de mercado, que obviamente vai ter um custo, vai ter também ter uma capacitação, mas se tiver APIs e banco de dados parcialmente ou totalmente open, né, você consegue fazer automações aí como citados aí, como eu comentei, né, em outras oportunidades aqui. Olha, chegamos ao fim da nossa live, tá? Eu queria agradecer a todos que ficaram conosco aqui até o finalzinho. Passamos aí 6 minutinhos da nossa live. Queria agradecer novamente aqui meu amigo Marcelo. Eu queria que assim que eu terminasse de falar, ele deixasse considerações aqui. E antes de Marcelo falar, eu só queria falar para você o seguinte: você que é profissional de CRM, de RP, SAP, Salesforce, qualquer uma dessas plataformas, ServiceNow que for, a Nivus tem muitas vagas abertas. Contratação para Portugal, para Bélgica, para Espanha, para o Canadá, para Israel, para diversos lugares. Segue lá, segue o Marcel Araújo, tá? Que é o cofundador junto com a Rosane. Segue também o Marcelo Freitas aí, que ele pode também te dar dica. Me adiciona no LinkedIn, se você não me tem aqui, me adiciona para poder mandar uma mensagem. Vou ter o maior prazer de te responder. Se eu demorar, é por conta que eu tenho muitas mensagens, tá? Mas segue lá as redes sociais da T-Recruiter, da Nivus, e segue também do Intertech Group, tá? Marcelo, é contigo. Então, o recado que eu quero passar para o pessoal aqui é que quem está começando, independente, né, saindo da faculdade, estágio, ou até tem forte conhecimento numa determinada área de negócio da empresa, eu acho que é uma oportunidade imensa de mercado, tanto CRM como RP, para quem gosta mais da área de negócio, tá? Não há necessidade de 100% de você ir para a área técnica, mas, como o próprio Alex reforçou o que eu disse, conceitos técnicos sempre são bem-vindos. Você tem que saber a base, a fundação, para que você tenha pleno conhecimento de um RP ou um CRM e integrações e automações, ainda mais agora com o advento do IA, tá? São áreas que demandam
profissionais extremamente gabaritados, tecnicamente, a nível de negócio, desde de verticais, varejo, indústria, manufatura, agro, e que você tem um mercado mundial, tá? Citei aí Oracle, a nossa querida TOTUS, né, que é líder aqui no mercado Latam, SAP, que é líder mundial. Você consegue trabalhar em qualquer lugar do mundo se você estudar, né, as academias de ERP, né, se capacitar em algum determinado módulo ou conjunto de módulos, né, um funcional com múltiplas habilidades. Os rates costumam ser muito bons, inclusive muitos rates de funcionais, que são os módulos desses ERPs, costumam ter rates iguais ou superiores a um full stack, um melhor desenvolvedor em várias linguagens. Então, não uma área, ela se une à outra. Você pode começar com desenvolvedor, gostar muito de uma área de negócios e partir para a área de RP como funcional, ou partir direto como funcional. Não existe uma regra. Existe a sua vontade de crescer profissionalmente e entrar nesse mercado. E tem muita demanda, como o próprio Alex. Depois vocês visitem a página de carreiras das duas empresas, né? O Marcel aí também, o cara conhece demais essa área, não é à toa que está à frente, né, dessa iniciativa. E é isso, pessoal. Espero aí ter aí, conseguido contribuir com o meu conhecimento, né? Estou aí em constante aprendizado, a gente sempre está aprendendo aí com os projetos, com o time, né? Lifelong learning, né? Sempre aprendendo. Obrigado aí pela oportunidade, Alex, mais uma vez, e pelo time aí da IT Recruiter. Um abraço, então. Solta a vinheta!